alegria, né? Estarmos retomando novamente, embora ainda limitado, mas está retomando novamente o culto em comunidade. Nada substitui o culto em comunidade. Nada substitui o culto com o corpo de Cristo junto, né? A igreja não foi invenção nossa, né? A igreja foi criada por Deus, né? O propósito de Deus para a nossa vida. Então, se Ele criou a igreja, é porque Ele sabe que é importante para nós, que era o melhor para as nossas vidas, né? E nós devemos valorizar, né, o nosso ajuntamento mais do que nunca. E esse período nos fez lembrar que nós não conseguimos ser desigrejados, né? Nós não conseguimos ser crentes sozinhos em casa. É uma falácia, né? As pessoas dizerem que conseguem ser crentes sozinhos em casa, né? A gente precisa um dos outros, a gente precisa da comunidade, a gente precisa estar junto para louvarmos o nome de Deus. Graças a Deus, as coisas estão ficando melhores e podemos estar retornando aos poucos ao culto em comunidade. E não se preocupe, tá, meus irmãos, de estarmos aqui juntos, nada vai nos acontecer, né, com a proteção de Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça. Ele sabe que estamos aqui para cultuá-lo, né? Saímos das nossas casas para vir para cá para cultuá-lo, né? Então, que Deus seja misericordioso e gracioso para conosco. Eu gostaria de iniciar com uma leitura lá no Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. O rei Davi, né, agradecendo a Deus por esse privilégio. Então diz assim, 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, que alegria, né, meus irmãos, estarmos aqui juntos para exaltá-lo, para glorificá-lo, porque só Ele, né, é digno do nosso louvor, da nossa gratidão, né? E eu espero, do fundo do coração, que nós venhamos sair dessa pandemia melhores crentes, muito melhores, com a lição aprendida, né? Quanto a nossa vida é muito frágil, quanto a nossa vida ela é incerta. Estamos aqui hoje, amanhã nós não sabemos como estaremos, e aproveitar todas as oportunidades para servir o nosso Deus. Então, quando for dia de culto, que seja uma alegria para nós. Acredito plenamente que os irmãos que permaneceram perseverantes, unânimes, alegres, constantes no Senhor nesse período, foram aqueles irmãos que priorizavam nas suas agendas o culto ao Senhor. Não somente o culto de domingo, mas os cultos principais da igreja, né? O culto de quarta-feira, escola dominical, culto à noite. Então, os irmãos que permaneceram firmes, né, não se deixaram levar pelo medo, pelo pânico do tempo presente, foram esses irmãos que tinham como prioridade nas suas agendas o culto ao Senhor. E faziam do culto ao Senhor a sua prioridade. Então, eu creio plenamente que esses irmãos estão mais firmes ainda, muito mais firmes, né? Então, que nós a cada dia venhamos amar, né, estar em comunidade. Quando chegar o dia do Senhor, seja uma alegria para nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela a graça e o privilégio de estarmos na Tua casa. Obrigado pela a igreja do Senhor, pelo corpo do Senhor aqui reunidos nessa manhã para exaltá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo, Senhor. Muito obrigado. Isso é graça do Senhor para com as nossas vidas. O fato de estarmos aqui vivos e reunidos nessa manhã é a manifestação da Tua misericórdia nas nossas vidas. Por isso, Senhor, Te louvamos, por isso exaltamos o Teu nome, por isso, Deus, demonstramos nessa manhã o quanto somos gratos a Ti pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Também, Deus, nesse momento, que o Senhor venha perdoar, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, e receba, Senhor, nessa manhã, a nossa adoração. Receba, Senhor, nessa manhã o nosso louvor como oferta suave,
como manifestação da nossa gratidão a Ti, por tudo aquilo que Tu és e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a Tua igreja aqui reunida. Abençoe os nossos irmãos que estão nos seus lares, que estão nos acompanhando pela transmissão. Que o Senhor também os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, que eles sejam envolvidos pela Tua palavra e pela promessa que o Senhor tem dado a todos nós que Te servimos, Pai. Abençoe, Deus, nessa manhã o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus com 2 louvores. Eu convido os irmãos a estarem louvando junto conosco. Bom dia aos amados irmãos. Que alegria, irmãos, né? Eu acredito também que nós vamos ter mais prazer em louvar o Senhor. Eu sempre digo que a gente vai conseguir ouvir a voz dos irmãos, porque nós temos motivo de sobra para isso, para louvarmos o nome do Senhor. As maravilhas feitas na vida daqueles que alcançaram a graça de Deus no seu ministério aqui na terra, de Jesus Cristo, era surpreendente, irmão. Aqueles que eram curados, aqueles que seus olhos eram abertos, seus ouvidos abertos, depois do milagre de Deus na vida deles, eles saíram jubilados de alegria, glorificando o nome de Deus. O samaritano que foi curado no caminho, quando ele ia se apresentar aos sacerdotes, ele volta louvando e engrandecendo a Deus. Não é diferente nas nossas vidas, o livramento do nosso Deus, a cura do nosso Deus. Nós temos motivo de sobra para exaltar e glorificar o nome de Deus, irmãos. E eu quero ouvir a voz dos irmãos, a igreja louvando o nome desse Deus maravilhoso e gracioso. Número 15 do nosso cantor cristão. A Deus damos glória, né? A Deus demos glória, com grande fervor, com alegria, com entusiasmo, porque Ele é digno. 15 do nosso cantor cristão. A Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada. Exaltar o nome do Senhor. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde
todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos tem. Olha só, irmãos, se Deus deu o seu Filho bendito, o seu único Filho, para nos salvar, como é que Ele não pode dar as outras coisas para nós? Se Ele deu o seu único Filho, entregou para sofrer em nosso lugar. Se Ele deu o seu único Filho, irmãos, Ele nos dará de graça as outras coisas. Ele só quer que vivamos para Ele. Amém? Vou ficar em pé, irmãos. Vamos agradecer o Senhor, porque somos um em Cristo Jesus. E para que nós fôssemos um em Cristo, irmãos, foi pago um alto preço. Alto preço. Foi o sacrifício de Jesus, foi o seu sangue ali naquela cruz sendo derramado em nosso lugar. Vamos agradecer. Podemos estar juntos, irmãos. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Foi um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Na força. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Iremos andar. Unidos iremos andar. Iremos andar. Unidos iremos andar. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos.
Amém, né? Por mais que as trevas, né, militem, né, não podem destruir aquilo que Cristo fez por nós, né? A vitória que Ele deu, a vitória que Ele fez em nosso lugar na cruz do Calvário, né? O diabo e as suas obras foram completamente envergonhadas na cruz do Calvário, né? Então, por mais que eles militem, eles não podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos fazer nossa leitura oficial em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Conforme os irmãos forem encontrando, vamos ficar de pés e vamos fazer a leitura. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, sendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos fortalece, que nos direciona e que nos mostra, Pai, que o Senhor está próximo. Logo, logo o Senhor voltará para buscar o Teu povo, os Teus filhos, aqueles na qual o Senhor resgatou com o Teu precioso sangue. Obrigado pela Tua palavra que nos orienta nessa manhã. O quanto é importante nós estarmos juntos, o quanto é importante nós congregarmos, o quanto é importante o culto em comunidade. Que o Senhor sempre nos lembre o quanto é agradável ao Senhor ver os irmãos unidos, num só coração, num só objetivo, que é louvar e exaltar o Teu nome. Então, Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Continue conosco, Pai, no decorrer desse culto. É o que te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o nome do nosso Deus com mais 2 louvores. E no segundo louvor, tá, meus irmãos? Nós vamos estar atribuindo o nosso lembrando também que não vai haver divisões de classes, tá, meus irmãos? Hoje vai ser classe aberta. Irmãos, hoje é um dia especial também para nós, que nós lembramos o sacrifício do Senhor através da ceia do Senhor nosso Deus. Então, devemos tudo à graça do Senhor. Ele é tão gracioso e Ele nos salvou pela sua imensa graça. Vamos cantar esta canção. É Tua graça que liberta, é a Tua graça que me cura, é a Tua graça que sustenta a minha vida. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça, Senhor, é Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue
Te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça, Senhor. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Aleluia, irmãos. Sangue de Jesus, a graça do Senhor, que nos faz viver. Nada além do sangue, irmãos. Vamos ficar em pé para cantar essa canção, irmãos e irmãs também vão poder trazer a sua oferta, seu dízimo para a obra do Senhor nosso Deus. Nada além do sangue. Vamos cantar juntos, somente pelo sangue do Senhor Jesus.
como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Sim, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mas que ama. Vê a igreja cantando. Mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve sereis. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve sereis. Só a igreja cantando. O teu sangue, Senhor, nos restaurou, sarou os nossos pecados, Senhor. Obrigado, Jesus. Só pelo sangue de Jesus. Só o teu sangue, Senhor. Mais uma vez. Alvo mais. Igreja. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz, Pai. Nós não podemos esquecer, Pai, o teu sacrifício, a tua graça revelada a nós, Pai. A graça imerecida, Senhor. Nós te louvamos e sabemos que só o teu sangue é capaz de remir o homem dos seus pecados, Senhor. Que o Senhor abençoe os irmãos que ofertaram, que trouxeram seus dízimos para a tua obra. Que o Senhor abençoe o trabalho de cada um dos nossos amados irmãos. Que o Senhor prepare nossos corações, a nossa mente, para aprendermos da tua palavra neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. O texto que nós lemos, Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Nessa manhã nós vamos aprender a importância
da comunhão dos santos. Porque nós devemos cultuar juntos, né? Porque para sermos cristãos de verdade temos que estar juntos, né? Porque precisamos de um culto semanal para estar juntos cultuando a Deus, louvando o seu nome e aprendendo da sua palavra. Nós vamos aprender nessa manhã porque isso é importante e que isso não é invenção do homem, foi criação de Deus, propósito de Deus para com aqueles que o receberam pela fé, né? E creram no seu sacrifício no Calvário. Então nessa manhã nós vamos aprender essa lição aí tão importante, a importância da comunhão dos santos. Então Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar? Senhor, que o Senhor nos ilumine, Pai, nesse momento, ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, para compreender a Tua poderosa palavra, Pai. O Senhor sabe quantos empecilhos tem no nosso coração que nos impede de compreender a Tua palavra. Que o Senhor, Pai, quebre todas essas barreiras e que Teu Espírito tenha total liberdade para trabalhar na nossa mente e no nosso coração, Pai, nessa manhã, para compreendermos a Tua palavra e sairmos aqui, Pai, desse culto glorificando o Teu nome, Pai. Nos ajude, é o que te peço no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a importância da comunhão dos santos. Eu acredito plenamente que nesses dias na qual estamos vivendo de isolamento, os cristãos genuínos, né, têm sentido muita saudade de estar junto com os demais irmãos para cultuar o nome do nosso Deus. Mas, meus irmãos, nos últimos dias tem sido... Obrigado. Vamos ver se vai. Travou? Nos últimos dias, infelizmente, uma estatística que saiu no IBGE em 2014 tem surgido e crescendo muito um número de grupos denominados desengrejados. Quem são os desengrejados? São aquelas pessoas que se dizem crentes, mas não vão para a igreja. Não vão para a igreja. Antigamente, né, há 20 anos, 30 anos atrás, esse grupo desigrejados era somente os católicos, né? Você perguntava para algum, né, que religião você é? Ele dizia, olha, eu sou católico. Aí a próxima pergunta é, praticante ou não? Ele dizia, não sou praticante. Então você sabia que aquele católico, ele não ia para a igreja. E só era católico, né? Porque o avô dele era, a mãe dele, o pai dele era, e ele também é. Só não vai para a igreja. Nos últimos anos, o fato de o movimento evangélico ter crescido tanto no Brasil e uma geração ter crescido dentro da igreja, né, crescido no lar cristão, eles acham que também pode se autotitular dessa forma. Eles acham que eles podem se dizer crentes, mas ter a liberdade de não participar da comunhão dos santos, de não vir para a igreja, né? Então, eles somente mudaram o aspecto religioso, ainda continuam religiosos, só mudaram o endereço. Saíram do grupo do catolicismo e foram para a religião evangélica. Mas ainda permanecem com as suas vidas iguais.
sem nenhum tipo de transformação. Nenhum. Mas na cabeça deles, né, de acordo com a qual eles pensam, eles acham que são cristãos, que são evangélicos, mesmo não vindo para a igreja. E o que é interessante, se você for perguntá-los e exortá-los, eles vão afirmar, né, de forma enfática que são sim crentes, mesmo não frequentando a comunidade dos santos regularmente e não participando da mesa do Senhor, mesmo não exercendo nenhuma ordenança de Cristo para a vida do verdadeiro crente, eles mesmo assim se auto-intitulam crentes. Então, meus irmãos, nós vamos aprender que isso é uma falácia. Não existe isso. Não existe um cristão isolado. Não existe a igreja de um cristão só. Não existe isso. Não existe um exército de um soldado só. Né? Já imaginou o exército de um soldado só? Só vê isso nos filmes, né? O filme do Rambo, lá do Braddock, né? Que ele sozinho vencia um exército inteiro. Ali é a mitologia de Hollywood. Tá, meus irmãos? Não existe isso dentro da igreja. Não existe um cristão isolado. Você é crente em casa, então logo, automaticamente, você não é crente. Porque não existe isso. A partir do momento que eu sou comprado pelo sangue de Cristo e aceito Ele pela fé, automaticamente Ele me conduz a obedecer às ordenanças. E as ordenanças é o batismo, a ceia do Senhor e a comunhão com os santos. Como é que eu vou obedecer essas ordenanças em casa? Não existe, meus irmãos. Como é que eu vou ceiar sozinho em casa? Como é que eu vou ter a comunhão dos santos em casa? Não existe isso. Então, a partir do momento que eu sou salvo, eu sou, né, ordenado a praticar as ordenanças. Batismo, eu não posso me batizar. Não posso me autobatizar. Eu tenho que ser batizado por alguém. Então, logo eu preciso do outro. Ceiar também não posso ceiar sozinho. E a comunidade do santo também não posso fazer isso em casa sozinho. Com o avanço da internet, né, muitos supostos crentes botam lá no canal evangélico, não, vou ficar em casa aqui no domingo, estou fazendo meu culto aqui, e acham que isso faz parte do plano de Deus para a vida dele. Não faz. O culto é em comunidade. A obediência à ordenança para o culto público deve ser em comunidade. Né? Sair da minha casa e ir até o local onde a igreja se reúne para cultuar Deus. Não existe cristão sozinho. Não existe um exército de um homem só. Não existe isso. Nós não podemos, meus irmãos, ter uma vida espiritual sozinhos. Nós não podemos. Isso é impossível, ter uma vida espiritual sozinho. Não porque eu estou falando isso, mas porque Cristo diz isso para nós. Quando você está fazendo ali um fogo para assar alguma coisa, não, uma carne, um frango, você acende todo aquele carvão lá, né? Pegue um carvão, apenas um, e tire lá da brasa, e bote assim para o lado. O que vai acontecer com aquele carvão? Vai apagar. Ele vai perder a sua utilidade. Não vai ser mais brasa. Por quê? Porque ele saiu do local onde ele deveria ser, onde ele era útil, que era exatamente ali, no meio da brasa. É mais ou menos isso que acontece com um crente que sai do meio da comunidade dos santos. Ele perde a sua utilidade. Ele não é mais útil. E demonstra que ele nunca pertenceu à comunidade dos santos. Então a vida, meus irmãos, no espírito, é como nós nesse braseiro. Se nós sairmos do braseiro, nós vamos esfriar e vamos perder a utilidade e vamos demonstrar de fato quem nós somos. O livro, meus irmãos, de Hebreus, ele é precioso, muito precioso. Ele é uma exaltação a Cristo, né? E como a igreja deve cultuar. A igreja nesse período estava sofrendo terrível perseguição, né, dos religiosos e do Império Romano. A carta é escrita para mostrar para o povo, para os nossos irmãos em Cristo, que Cristo é superior a tudo. Tribulação, anjos, Moisés, né, ele é o maior sacerdote, ele é o maior profeta, ele é o maior rei. A carta de Hebreus é essa exaltação a Cristo. Logo, quando ele convoca aqui no capítulo 10 ao culto e comunidade, o que deve ser o centro do culto e comunidade?
A exaltação de Cristo. Cristo deve ser exaltado. Cristo é o centro do culto. Cristo é a peça principal do culto. Cristo deve, tudo em volta do culto deve girar em torno de Cristo e da exaltação dele, né? Sem invenção, sem estratégia humana, unicamente exaltar e reconhecer aquilo que Cristo é. E o autor de Hebreus ele faz isso. Mas nessa manhã, meus irmãos, eu e você vamos aprender duas lições preciosas para a nossa vida acerca da importância da comunhão dos santos. A primeira é a importância de ser igreja aonde quer que estejamos. Essa é a primeira lição que vamos aprender. E a segunda, meus irmãos, é a importância do culto em comunidade. Então, vamos aprender a ser igreja aonde quer que estejamos e vamos aprender também a importância de estarmos toda semana reunidos em comunidades para exaltar o nome do nosso Deus. Então, a primeira lição é essa aí para os irmãos, a importância de ser igreja onde estivermos. Deixa eu ver se está no slide certo. Então, diante desse primeiro ponto, nós aprendemos 3 lições preciosas, do versículo 19 ao versículo 23. E que o autor está querendo nos direcionar é o seguinte: diante do que Cristo fez por nós, pela sua obra, pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição, nós devemos praticar 3 verdades fundamentais para as nossas vidas, para a vida do verdadeiro cristão. A primeira verdade que devemos praticar, aonde quer que estejamos, é nos aproximemos-nos da presença de Deus, aonde quer que estejamos. Versículo 19 ao 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, o autor de Hebreus, do versículo 19 ao versículo 21, vai nos mostrar aquilo que Cristo fez por nós. O acesso que Cristo nos dá agora. Vocês se lembram? A primeira coisa que ocorreu quando Jesus Cristo morreu? Vocês se lembram a primeira coisa que ocorreu? Quando Cristo morre, o que acontece no templo? O véu foi rasgado ao meio. Qual é a ideia ali, meus irmãos? Então, no Antigo Testamento, eu tinha comunhão com Deus através de outra pessoa, né? Através do sumo sacerdote. Eu levava lá o meu cordeiro sem mácula e sem defeito, legava como expiação pelos nossos pecados. O sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e apresentava os meus pecados e o pecado da minha família na presença de Deus. Ele me substituía na presença de Deus. A partir do momento que Cristo morre, Ele me dá agora a liberdade de ter acesso à presença de Deus através dele. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Através dele, eu posso ter acesso à presença de Deus diariamente, constantemente, 24 horas por dia. Vocês se lembram a promessa que Cristo deu aos seus discípulos quando ele estava, antes de ele subir aos céus? Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, através de Cristo, eu posso me aproximar de Deus 24 horas por dia. Eu posso ter a presença de Deus 24 horas por dia. Deus agora habita em mim. No Antigo Testamento, a presença de Deus era manifestada através do templo. Quando Cristo vem, era o Deus conosco, o Deus do nosso lado. Quando Cristo vence no Calvário, é o Deus dentro de nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:20, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Nós somos a morada dele. Então, logo, nós temos a liberdade e a possibilidade de nos aproximar de Deus 24 horas por dia. Porque Ele não está mais no templo,
Ele não está mais do meu lado, Ele está dentro de mim. Eu sou a morada dEle. Ele está junto de mim 24 horas por dia. Mas nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. O versículo 22 diz: aproximemos com o quê? Com um coração sincero, com um sincero coração, tendo a certeza daquilo que Cristo fez por nós, que nada vai anular a sua promessa, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, meus irmãos, nós devemos nos achegar diante de Deus com essa disposição, humilhados, quebrantados, gratos, devedores, sabendo que nós somos eternamente devedores e agradecendo por termos acesso à sua presença a qualquer momento. Não precisarmos mais de um sumo sacerdote, de um homem para entrar na sua presença, mas termos acesso ao secreto, ao santo dos santos, como diz aí o finalzinho do versículo 19, tendo intrepidez. Meus irmãos, essa palavra é interessante, porque para o sumo sacerdote entrar no santo dos santos, havia um ritual semanal de purificação completamente rígido. Ele tinha que obedecer todos os rituais de purificação. E quando ele ia entrar, ele botava uma corda na sua cintura com sininhos. Ficava um sacerdote do lado de fora, porque não podia entrar. Entrava só o sumo sacerdote. Então, o sacerdote ficava lá fora, dando corda, né? E o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para sacrificar. E o sininho ia balançando. Enquanto o sininho estivesse balançando, o sacerdote que estava do lado de fora sabia que o sumo sacerdote ainda estava vivo. Quando o sininho parasse de tocar, o sacerdote lá fora sabia que ele tinha que puxar a corda, porque o sumo sacerdote tinha morrido, porque ele não havia obedecido o ritual de purificação. O princípio para o Novo Testamento não mudou. É o mesmo, da purificação dos nossos corações. Por isso, ao entrar na presença de Deus, comece sempre se humilhando. Comece sempre confessando os seus pecados, pedindo para Deus lavar o seu coração da má consciência, do coração sujo, através da obra que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não é de qualquer jeito. Tem uma canção, né? Ela é muito bonita, mas a única parte que eu não concordo com ela é essa, né? Quando ela diz assim, né? Vem assim como estás para adorar. Não é assim como estás. Não é assim, não é de qualquer jeito que nós devemos entrar na presença de Deus para adorar. Coração puro, coração humilhado, coração quebrantado. É assim que nós devemos entrar na presença de Deus. Nós podemos ir até Cristo do jeito que nós estávamos para confessá-lo como Salvador. Mas a partir do momento que eu confesso Ele como Salvador, eu não posso permanecer do mesmo jeito na qual eu estava. Não posso. Há uma ordenança a ser cumprida. Então nos aproximemos da presença de Deus todo momento, um coração puro, sincero, lavado pelo sangue de Jesus, purificado, confessando, humilhando, quebrantando os nossos corações na presença dEle. Segunda, meus irmãos, a verdade que nós aprendemos acerca desse ponto, a importância de ser igreja onde estivermos, mantermos firmes em relação à nossa confissão de fé, ou os nossos credos. Versículo 23 diz: guardemos firmes a confissão da fé, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, meus irmãos, nós devemos sempre nos lembrar, a todo momento, aquilo que Deus prometeu para nós, aquilo que diz a sua palavra, meus irmãos. O crente, meus irmãos, ele é guiado pela palavra. O crente não é guiado pela cultura, o crente não é guiado pela mídia, o crente não é guiado pela sociedade. Eu creio plenamente, meus irmãos, que irmãos nossos foram acometidos de medo, de pavor, de ansiedade extrema, porque simplesmente deram atenção muito mais para a mídia do que para aquilo que Deus diz na sua palavra.
E o que é interessante é que muitos crentes foram pegos, estão surpresos com o que está acontecendo atualmente, mas o que Cristo disse há 2000 anos atrás, acerca do princípio que antecederia a sua volta. Nós nos esquecemos disso. Será que esquecemos que Cristo disse que os eventos que iam ocorrer antes do seu retorno, e que incluiu epidemias? Nós não podemos esquecer disso. E diante de tudo isso que vai acontecer, os eventos que vão acontecer antes da sua volta, Ele diz para nós: vocês não precisam ter medo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. É essa a promessa que Ele diz para nós. E diante dessa promessa Ele diz: olha, guardemos firmes. A ideia é, eu vou me apoiar nisso, e sabendo, né, o finalzinho do versículo 23, porque aquele que fez a promessa é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele me diz para não ter medo, então não preciso ter medo. Embora ser acometido de pavor, de ansiedade, permanecer firme na confissão da esperança que Ele deu a nós. Isso só é possível, meus irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, com os nossos corações quebrantados, humilhados, reconhecendo a nossa fragilidade. Eu não estou dizendo para você que vai ser impossível você sentir medo. Você vai sentir medo. Nós vamos sentir medo. O que eu estou querendo dizer é que nós não precisamos deixar o medo dominar a nossa vida. Nós não precisamos. Quem deve dominar a nossa vida é Deus e as suas promessas que Ele fez para nós à luz da sua palavra. Então guardemos firmes a confissão da fé. É ela que vai nos sustentar até o final da nossa jornada nessa vida. É ela que vai nos sustentar. E sermos gratos a Deus por estarmos aqui, né, reunidos, podendo ter a oportunidade de louvá-lo, exaltá-lo, e nós não fazemos parte daqueles que perderam a vida por causa desse vírus. Por que nós não perdemos a vida? Por causa da graça de Deus e da sua misericórdia. Mas aquilo que Ele prometeu para nós, Ele vai cumprir, e é nisso que nós devemos nos apoiar. A última, meus irmãos, lição para nós, da importância de ser igreja onde estivermos, é dedicarmos nossas mentes na tarefa de pensarmos também uns nos outros. O versículo 24, a parte A, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros. A ideia aí, meus irmãos, é, ao estar na presença de Deus, a manter firme, guardar firme a sua palavra, sempre lembrar de algum irmão que está frágil. Sempre lembrar, através da oração, através de uma ligação, através de uma visita, né? Sei que nesse momento você não pode visitar, mas uma ligação já resolve muito. Ali no decorrer do dia você lembrar dessa pessoa e orar, levar a presença dessa pessoa diante de Deus. Então, como é que eu posso fazer isso sozinho? Como é que eu posso fazer isso sozinho? Então, a ideia de desigrejados nunca foi bíblica. Nunca foi bíblica. Então, a ordenança de Deus para mim é lembrar do outro, considerar o outro, né? Apoiar, fazer de tudo para animar o outro em relação à sua espiritualidade. Não dá para fazer isso sozinho. Não dá. Por isso que nós precisamos da comunidade. Por isso que o culto, por isso a comunhão dos santos é importante. Quantas vezes, meus irmãos, você entrou aqui desanimado, arrasado, e você saiu daqui motivado? Quantas vezes? Quantas vezes nós te vem para a igreja sem vontade de vir, mas quando nós saímos daqui, nós saímos dando graças a Deus porque viemos? Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes isso ocorreu conosco? Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos da comunidade. Nós precisamos estar juntos em comunidade. Então, meus irmãos, ser igreja, aonde quer que estivemos, nos aproximar de Deus, mantermos firmes a nossa fé, né, e dedicarmos nossas mentes na tarefa também de pensar uns nos outros, né? O culto a Deus, meus irmãos, ele é contínuo. Não tem um intervalo no culto a Deus. A partir do momento que nós saímos daqui do culto em comunidade, nós passamos a ter agora o culto individual, né? Que eu vou fazer em casa, no trabalho, na feira, numa visita a alguma família, algum amigo, familiar,
Ali permanece o culto, ali também está a presença de Deus. Deus não sai de mim quando eu saio daqui da comunhão dos santos. Deus permanece em mim. Então o culto é contínuo. Deus está comigo todos os dias, 24 horas por dia. Manter firme a nossa fé, diante daquilo que, os desânimos que a sociedade diz, manter firme a promessa. Olha aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, manter firme nisso. E sempre quando você lembrar de alguém, ore constantemente. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, ore sem cessar, em espírito de oração, 24 horas por dia. Isso é ser igreja, aonde quer que você esteja. A segunda lição, meus irmãos, para nós, é a importância do culto em comunidade. O versículo 24, a parte B, e o versículo 25, diz assim: para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, é verdade que a igreja não salva. A igreja não salva ninguém. Ninguém será salvo pela igreja, né? Por estar na igreja. Ninguém. Né? A pessoa pode vir todos os cultos, pode ser assíduo nas programações da igreja, mas se ele não nascer de novo, ele vai para o inferno. Precisa passar pelo processo de novo nascimento através de Cristo Jesus. É verdade, a igreja não salva. A igreja não salva ninguém. Mas a igreja, a comunidade dos santos, é o local onde os salvos amam estar. Os salvos amam estar em comunidade, amam o corpo de Cristo, amam estar juntos. Nós precisamos entender, meus irmãos, e compreender que Deus é um Deus de comunidade. Comunidade. Deus não é Deus de gueto, de indivíduos sozinhos, né? Individuais. Deus é um Deus de comunidade. Quando nós estivermos nas bordas do Cordeiro, a gente não vai estar lá sozinho, né? Nos nossos micros condomínios, né? Com as pessoas na qual nós achamos que deveriam estar ou que nos agradam. Não, diante das bordas do Cordeiro vai estar uma igreja, um corpo adorando unicamente o seu Salvador, o seu noivo. Meus irmãos, o que eu não consigo entender é pessoas que dizem que amam a Cristo, mas odeiam a sua noiva. Pessoas que dizem que amam o noivo, mas não querem estar com a sua noiva. Que lógica é essa? Né? Já imaginou eu gostar de você, mas não odiar a sua esposa? Você vai ser o meu amigo? Eu amando você, mas ao mesmo tempo eu digo para você, olha, eu odeio a sua esposa. Você vai ser o meu amigo? É lógico que não. É lógico que não. Para ser o meu amigo, tem que automaticamente ser também amigo da minha esposa. É a mesma coisa com Cristo. Como eu posso dizer que amo a Cristo e automaticamente eu não quero estar com a sua noiva? Eu não amo a noiva. Isso é contraditório. Isso não existe. Se amamos o noivo, automaticamente devemos amar a noiva. Devemos desejar estar com a noiva. Porque o casamento vai ser um casamento só. Vai ser entre o noivo e a noiva, quando ele vir buscar a sua igreja. Então, é contraditório nós dizermos isso, que amamos a Cristo, mas não amamos a sua noiva. Deus é um Deus de comunidade, e que age no meio da comunidade, age em todos, através de todos, por meio de todos. Filipenses 4, versículo 4. Ele é um Deus de todos. Ele não é um Deus só meu. Ele não é um Deus somente para me abençoar. Ele é um Deus para abençoar o corpo dele, o corpo de Cristo. Ele é um Deus de comunidade. Diante disso, meus irmãos, entender que há 3 verdades diante da importância do culto em comunidade. Primeira ordenança para nós do culto em comunidade é que devemos nos estimular mutuamente uns aos outros. Versículo 24, a parte B. Como é que eu vou fazer isso sozinho, meus irmãos? Como é que eu vou me estimular? Como é que eu vou estimular uns aos outros em casa sozinho? Como é que eu vou fazer isso?
Eu vou olhar no espelho e como é que... Não existe isso, mano. Não existe isso. Né? Cristão dizer que pode obedecer a Cristo em casa sozinho. Não existe isso. Como é que eu vou obedecer essa ordem aqui de estimular uns aos outros? Como é que eu posso obedecer isso? Como é que é possível obedecer esse mandamento? De eu ser igreja, de ir em comunidade. Como é que eu posso obedecer o mandamento de estimular uns aos outros sozinho em casa? Não tem como. Eu preciso estar na igreja. Eu preciso lembrar que tem outros irmãos que fazem parte do corpo de Cristo e que, para obedecer a Cristo, eu preciso estimular uns aos outros. Identificar algum irmão desanimado e lá, vamos lá, meu irmão, vamos lá. Vamos juntos. Estamos na mesma batalha, estamos na mesma jornada. Não desanime. Não deixe o diabo conduzir você ao desânimo. Vamos lá juntos. Vamos vencer através da força de Cristo em nós. É impossível fazer isso sozinho. É impossível. E quantas vezes, meus irmãos, nós estávamos desanimados e um irmão veio com uma palavra, ou simplesmente diz, olha, eu estou orando por você. Isso já nos motiva. Isso já traz ânimo para nós de saber, olha, um irmão está orando por mim. Que bom, que alegria. Né? Então nós precisamos um do outro para cumprir esse mandamento, de estimularmos uns aos outros. Então, é impossível isso sozinho. É impossível. Precisamos estar na igreja. A segunda, meus irmãos, ordem que é nos dada em relação à importância do culto de comunidades, é que nós não podemos abandonar ou menosprezar o culto público. Versículo 25, né? Parte A diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Percebe, né? Que já nesse tempo, já havia pessoas que não vou mais para a igreja, não dá. Fulano vai estar lá. Um bocado de gente mentirosa, hipócrita. Mas sempre tem espaço para mais um mentiroso e sempre um hipócrita. Sempre tem espaço. Né? A igreja é um condomínio de pecadores, onde cada um olha um para o outro e diz, vamos pecar menos. Amanhã vamos ser um crente melhor do que hoje. Na outra semana vamos cultuar melhor a Deus mais do que essa semana. Isso é o condomínio de pecadores chamado igreja. Se um pecador já faz bastante pecados, imagine dezenas de pecadores juntos. Vão fazer dezenas de pecados. Mas a ordem é não deixar de congregar. Não abandone a comunidade dos santos. Não abandone ela. Fique nela. Né? A comunidade dos santos tem a função de levar-nos à maturidade, à renúncia, à humildade, né? À mansidão, ao perdão. É somente na comunidade do santo onde eu pratico as virtudes espirituais que Cristo me deu. É somente através da comunidade dos santos. Então nós não devemos abandonar. E também, meus irmãos, nós não devemos menosprezar. Eu coloquei essas duas palavras aí, porque às vezes nós não abandonamos, né? Mas nós menosprezamos o culto ao Senhor. Né? Nós menosprezamos o tempo lá na nossa agenda de estarmos juntos para cultuar a Deus. Né? Às vezes a gente vem para a igreja aborrecido, estressado, né? Como se fosse um peso, uma obrigação estarmos juntos para cultuar a Deus. Não deve ser assim. Nós não devemos menosprezar a comunidade dos santos e o ajuntamento dos santos. Quando a igreja está reunida num só pensamento e louva e adora a Deus nessa mentalidade, o louvor e a adoração a Deus chega na presença de Deus com um aroma suave, trazendo alegria para o seu coração. Então nós não devemos menosprezar, nós devemos vir para a casa do Senhor com alegria no nosso coração, da oportunidade, do privilégio que Deus nos deu, que Deus nos dá de louvar o seu nome. Então nós não devemos abandonar, deixar de ir, e se vir, não vir com menosprezo, mas vir com alegria. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos em comunidade, os santos na qual o Senhor salvou, resgatou pelo teu precioso sangue, e juntos, nesse dia, vamos louvar e bendizer o teu santo nome. Mas há dois motivos, meus irmãos, principais, na qual levam as pessoas a abandonarem o culto público. Primeiramente, o primeiro motivo é por chateação.
Alguns irmãos, eu falo assim porque eu quero crer que são irmãos, né? Não vêm para a igreja porque acha chato. Não, vou ficar lá 1h30 sentado. Né? Não vem porque acha chato. Eu fico em casa mesmo e faço meu culto em casa. Então, meus irmãos, isso não é ser igreja. Isso não é ser crente. Porque não existe isso. O fato de o meu coração não ser saciado pelo tempo ali em comunidade, aí eu deixo de vir para a igreja. Culto a Deus não é conforme o nosso agrado, mas culto a Deus é conforme o agrado de Deus. E o culto que agrada a Deus, muitas vezes, não nos agrada. Não nos agrada. E o culto a Deus é muito simples. Simples. Por que é simples? Porque Ele quer que seja simples. Pronto. Aí eu posso colocar isso, posso colocar aquilo outro? Olha, não deveria. Porque a ordem de Deus para o culto é simples. É o culto que Ele quer nosso, é um culto simples. Que nos dê pouco trabalho físico, mas que nos dê uma dedicação espiritual com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Né? Quebrantar o nosso coração, humilhar o nosso coração, isso requer de nós disciplina espiritual. Mas os mecanismos para que o culto ocorra são muito simples. Muito simples. E às vezes as pessoas, foi criada essa cultura, né, nos últimos 20 anos, né? O que é que vai ter na igreja hoje? Culto? Precisa de outra coisa para que você vá para a igreja? E no culto Deus vai estar presente. Você quer coisa melhor e maior do que isso? Então, você precisa de... E entretenimento, meus irmãos, são mecanismos que custam muito caro para a igreja. Se a cada final de semana a igreja querer ter a atenção do público através de entretenimento, isso vai criar cansaço, isso vai criar despesa, e isso pode também criar um culto como um aroma desagradável na presença de Deus. Pode criar tudo isso. E a alegria nossa de vir para a igreja é isso, saber. Eu vou me unir com aqueles que Deus salvou, eu vou agora cultuar em comunidade, sabendo que Deus está no meio de nós, recebendo o nosso louvor. É por isso que eu vou para o culto. Eu não preciso ter outro motivo. Cristo é suficiente no culto para mim. Outros não vêm para o culto, meus irmãos, por causa de vaidade. Simplesmente vaidade. Eles acham que não necessitam da igreja. Eles acham que não necessitam dos irmãos. Eles acham que não necessitam de ninguém. Absolutamente ninguém. Eles acham que podem viver a vida cristã sem participar da comunidade dos santos. Puramente vaidade. Puramente vaidade. E esses que pensam dessa forma é porque não foram comprados pelo sangue de Cristo. Esses que pensam assim não tiveram e não têm uma experiência com Cristo. Não tem. Porque o crente genuíno, ele tem consciência que precisa um dos outros. Ele tem consciência disso. Ele tem consciência que ele precisa estar em comunidade. Primeiramente, em obediência à palavra de Deus. E segundo, para desenvolver os dons e talentos que Deus deu a ele para ser praticados no meio da comunidade. O crente genuíno tem consciência disso. E por último, meus irmãos, o último tópico, o ponto 3, a importância do culto em comunidade. Nós devemos nos animar mutuamente. O versículo 25, a parte B. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A ideia aí de admoestações, meus irmãos, é animar. Essa é a ideia aí de animar. Animar uns aos outros, né? De perceber, de ver, de ser conhecedor que algum irmão está desanimado, né? A fé está esfriando e você ir lá animá-lo, né? Você ir lá incentivá-lo. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, Cristo é por nós, Cristo está em nosso favor, Cristo é o nosso guarda, Cristo é o nosso Salvador. Encorajarmos aos outros, né?
Então, isso só é possível em comunidade. Só é possível em comunidade. Animarmos aos outros. Meus irmãos, nós não podemos ser pedra de tropeço na vida dos outros. Nós não podemos ser. Nós precisamos animar uns aos outros. Nós sabemos daquele irmão que não está vindo, ir lá, fazer uma ligação, fazer uma visita. Meu irmão, por que você não está vindo? Por que você não veio? Né? Para a igreja essa semana, aconteceu alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Tem algum pedido que o irmão tenha de oração, que eu possa estar orando? Animar uns aos outros, né? Através dessa mutualidade uns com os outros. Isso é ser comunidade cristã. Isso é ser igreja. Por que, meus irmãos, nós devemos fazer assim? Olha o finalzinho do versículo 25. E tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Então, como eu devo animar o nosso irmão? Meu irmão, vamos lá. Cristo está voltando. Está perto a volta de Cristo. Anima, vamos lá. Aquilo que Cristo prometeu para nós, Ele vai cumprir. Então vamos se animar. Vamos acordar do sono espiritual e vamos continuar nossa prática de espiritualidade. Então animar os nossos irmãos dentro dessa consolação. Cristo está voltando. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Esse momento é o momento mais importante dessa animação, de animar. Olha, Cristo falou que isso ocorrer hoje, isso mostra para nós que a palavra dele é fiel e verdadeira. Animar, Cristo está pronto, está perto de voltar. Cristo está próximo, animando uns aos outros mutuamente nessa esperança. Então, meus irmãos, sem dúvida. Sim. 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 Isso. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. E entender que nós estamos na mesma jornada. Assim como ele está desanimado hoje, pode ser eu amanhã, né? E ter essa mutualidade de nos animarmos. E não sei para você, mas o melhor ânimo para mim é quando eu lembro dessa promessa. O dia se aproxima. O dia se aproxima. Isso me anima bastante. Então sempre se lembre, quando você estiver desanimado, o dia se aproxima. O dia se aproxima. Cristo está mais próximo. Então, meus irmãos, nessa manhã nós aprendemos a importância da comunhão dos santos. Aprendemos 2 lições preciosas. A importância de ser igreja aonde estivermos e a importância do culto em comunidade. Conclusão, meus irmãos, para nós. A reunião pública de uma igreja local envolve mais do que indivíduos que se reúnem para ouvir a palavra de Deus pregada, meus irmãos. Embora isso esteja crucialmente envolvido no culto em comunidade. Ela envolve também compartilhar vida com os outros crentes que se alicerçaram para dar suporte e encorajamento uns para com os outros como cristãos. É nas reuniões públicas que eu e você, meus irmãos, que a igreja oram uns pelos outros, choram uns pelos outros, alegram-se uns pelos outros, carregam os fardos e as tristezas uns dos outros. É somente no culto em comunidade que isso ocorre. É somente no culto em comunidade que ouvimos a palavra de Deus juntos. Trabalhamos para aplicá-las de forma juntos. É somente no culto em comunidade. Em resumo, meus irmãos, a reunião da igreja é o tempo mais importante para o crente. Eu afirmo isso com toda a convicção. A reunião em comunidade da igreja é o tempo mais importante para o crente, que tem sido menosprezado e abandonado por alguns. Mas é o tempo mais importante. Ela possui, a reunião em comunidade, ela possui um estímulo espiritual uns para os outros, principalmente no amor e nas boas obras. É somente no culto e comunidade que isso ocorre. Aplicação, meus irmãos, para nós.
Irmãos, que cada um de nós esteja estimulado por essa exortação dada na palavra de Deus. Não abandonemos o culto em comunidade. Não deixemos de nos congregar. Pensemos, meus irmãos, melhor sobre a nossa vida como crentes que amam a Jesus Cristo e amam também a sua noiva. Amam o corpo de Cristo. Que sejamos encorajados a estimularmos uns aos outros com a prática da nossa fé em Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós venhamos entender o quanto é importante estarmos juntos. O quanto é importante. E aqueles nossos irmãos que você conhece, que não estão juntos de nós, anime, estimule para que eles estejam no meio de nós. Se ele não quiser estar no meio de nós, é porque ele não pertence. Ele não pertence ao nosso meio. Não pertence. Não existe um cristão isolado. Não existe um soldado de um homem só. Não existe isso. Deus é um Deus de comunidade. Ele salvou um povo. Ele não salvou um indivíduo. Ele não salvou indivíduos. Ele salvou um corpo, um povo, uma igreja. Ele é um Deus de comunidades. Então não existe. Logo, para me ser fiel à sua palavra e obedecê-lo, eu preciso obedecer às suas ordenanças. E a ordenança diz que eu devo estar em comunidade, louvando e exaltando o seu nome. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai, nessa manhã, os nossos corações. Palavra tão preciosa, Senhor. Palavra tão importante que nos exorta em relação à importância do culto em comunidade. O quanto é precioso, Pai, aos teus olhos, ver os irmãos unidos, ver a tua igreja unida, ver a comunidade unida num só coração, num só objetivo de louvar e exaltar o teu santo nome. Quão é precioso para o Senhor ver a tua igreja assim. Que o Senhor sempre nos lembre que faz parte da tua vontade estarmos juntos em comunidade para exaltar e bendizer o teu nome. Faz parte da tua vontade estimularmos uns aos outros. Faz parte da tua vontade animarmos uns aos outros. E tudo isso só é possível, Pai, quando nós estamos em comunidade. Então, Deus, nos faça valorizar o culto público, Deus. Nos faça valorizar o dia do culto ao Senhor. Que nós não venhamos abandonar e muito menos menosprezar o culto ao Senhor. Mas que quando ser o dia do culto ao Senhor, nós venhamos fazer que nem o salmista, que se alegrou quando o convidaram para ir à casa do Senhor para louvá-lo. Então, Deus, que nós venhamos também ter esse mesmo coração e essa mesma disposição para estarmos juntos com os santos, louvando e bendizendo o teu nome. Assim eu te peço, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos passar, como nós não teve divisão de classe, é classe aberta, não vai ter relatório, tá bom? Nós vamos passar nesse momento para o período da Santa Ceia. Convidar a equipe de música aqui na frente, nossos irmãos diáconos para nos ajudar, o Carlos Augusto, o irmão Manuel Tavares, Raimundo Oliveira e o Ronaldo Silva para nos auxiliar aqui na mesa do Senhor. Os irmãos que não estão aptos para ceiar, fiquem à vontade. Se quiserem permanecer, estar junto conosco aqui, podem ficar à vontade. Oi. Enquanto isso, meus irmãos, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios. Capítulo 11. Versículo 23 ao 28. Hoje fazem, 78 dias
que nós estávamos em isolamento, né? Quase 3 meses sem podermos realizar a mesa do Senhor, né? Sem poder realizar a ordenança do Senhor. Sei que havia algumas igrejas que estavam fazendo online, né, a ceia, mas o princípio da ceia é quando nós nos reunimos, né? E de forma online não há uma reunião da igreja, né? Agora nós estamos reunidos, né, como igreja. Então nós decidimos aguardar para quando a igreja estivesse junta novamente, nós cultuarmos e celebrarmos a ceia do Senhor. Então, o tempo, né, do isolamento nos dá saudade de poder relembrar aquilo que Cristo fez por nós, né? Então vamos lá, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Graças a Deus, né, pela sua palavra. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor é a celebração da união, da unidade da igreja, né? Da comunhão da igreja. Como eu disse no estudo, como eu posso fazer isso sozinho? Não tem como fazer sozinho isso. Eu preciso estar na igreja. E o que é mais interessante ainda, meus irmãos, é ver crentes que não têm interesse algum de participar da mesa do Senhor, né? Não tem interesse, não tem vontade, não se motiva, não se prepara para estar na ceia do Senhor. Agora eu me pergunto, como é que eu posso chamar uma pessoa dessa como crente? Porque se ele não obedece a Cristo, a vida do crente é essa, obedecer a Cristo. Não é obedecer à igreja, o pastor, é obedecer a Cristo. E Cristo nos ordena a termos o hábito da mesa do Senhor, a estar pronto e preparado para participar da mesa do Senhor juntos, para lembrarmos do seu sacrifício por nós. Então nós, como crentes, devemos sentir sim saudade da mesa do Senhor, de estar celebrando juntos a comunidade dos santos, o resgate pelas nossas vidas. Nós devemos sentir saudade disso, né? Ansiar por isso, preparar o nosso coração para participarmos desse momento, né? Nós temos o costume de praticarmos uma vez por mês a ceia do Senhor, né? Eu tenho a oportunidade de preparar a minha vida 30 dias, para quando chegar o dia do Senhor, eu estar com meu coração quebrantado, limpo, humilhado, né? Estar com minha vida correta diante dEle, e participar da sua mesa com alegria, com sigileza de coração, com sinceridade, né? Para que no próximo mês eu esteja preparado novamente, né, para participar da sua mesa. É isso que é a ceia do Senhor. É quando os santos se reúnem com uma expressão de gratidão e celebração por aquilo que Cristo fez por nós. Ele pagou os nossos pecados, Ele morreu em nosso lugar, Ele purificou o meu coração, Ele me limpou a minha iniquidade e me deu perdão. E eu tenho acesso à presença de Deus 24 horas por dia. Esse momento é o momento que eu relembro disso. É o momento que eu olho para o lado e vejo: olha, Senhor, quantas pessoas o Senhor comprou, quantas pessoas o Senhor resgatou, quantas pessoas o Senhor salvou junto comigo, quantas pessoas eram blasfema em relação ao Senhor. Essas pessoas eram pecadoras, pessoas que nós conhecíamos no passado e que Deus fez uma transformação. E nós olhamos para o lado e dizemos: olha, Senhor, quanto o Senhor é gracioso e misericordioso. O Senhor me lavou
um dos mais imundos dos pecadores, o Senhor lavou também o meu irmão. Eu conhecia ele, eu vi o que ele fazia, e olha como ele vive hoje. Nesse momento que nós lembramos disso, o quanto o Senhor é gracioso e poderoso para transformar indivíduos que não valiam absolutamente nada, e que hoje, através de Cristo, ele tem um valor incalculável e uma promessa inexplicável em relação à eternidade. Como não desejar isso, meus irmãos? Como não desejar esse momento aqui? Como é possível um crente, uma pessoa que se diz crente, não desejar isso? É menosprezar aquilo que Cristo fez por nós. Porque nesse momento nós entramos literalmente em comunhão espiritual com Cristo. Nós lembramos aquilo que Cristo fez por nós e fez pelos nossos irmãos. Como não desejar a ceia do Senhor? Como não desejar a mesa do Senhor? Como não sentir saudade desse momento? Então, aqueles que não sentem saudade, aqueles que não experimentaram de salvação, se não tem nenhuma impossibilidade física, de enfermidade, de doença, que não dá a eles o privilégio de estar aqui na casa do Senhor, mas não virem simplesmente porque não querem vir, como eu posso chamar uma pessoa dessa de crente? Como eu posso atribuir a algum tipo de crença e fé a essa pessoa? Eu devo sentir saudade, porque esse momento lembra o que Cristo fez por mim e fez pelos meus irmãos, fez por todos nós, quem nós éramos e que nós somos hoje em Cristo Jesus. É nesse momento que eu lembro disso. É nesse momento que eu trago à memória isso, da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor também, meus irmãos, é o momento do recomeço. É o momento de nós recomeçarmos aonde nós erramos, mudarmos aquilo que precisa ser mudado, ser aquilo que precisamos ser e deixar de ser aquilo que nós não podemos ser. O versículo 28 diz isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é o momento da autoavaliação pessoal, em comunidade, avaliarmos o nosso pecado, olharmos não para o lado, mas olharmos para nós, olharmos para o nosso coração, e nesse momento fazer um conserto com o Senhor, não abandonar o Senhor. Abandonar o Senhor não é consertar o que você está fazendo. Consertar o que nós estamos fazendo de errado, pecaminoso, é fazermos uma autoavaliação, pedirmos perdão e retomarmos a nossa caminhada de fé. Aonde eu lembro disso? Aqui, na ceia do Senhor, na mesa do Senhor. Eu lembro o que Cristo fez por mim, fez por nós em comunidades. E lembro também que eu tenho a oportunidade de recomeçar onde eu caí, onde eu falhei, onde eu estou pecando. Eu tenho a oportunidade nesse momento de levar o meu pecado secreto, que ninguém sabe, diante de Deus, e dizer: Senhor, me ajude a abandoná-lo. Me ajude a fugir disso que desagrada ao Senhor, que ofende a tua santidade. É nesse momento que eu tenho essa oportunidade. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor é isso. A ceia do Senhor é a comunidade dos santos, onde eu olho para o lado e vejo: Senhor, olha quanto o Senhor salvou. Olha quanto o Senhor tem salvado. E é também a oportunidade que eu tenho de avaliar o meu coração e ver onde eu caí, aonde eu estou caindo, me arrepender e voltar novamente às práticas espirituais na qual Ele ordena a nós. Diante disso, meus irmãos, vamos baixar nossa cabeça e vamos orar confessando os nossos pecados.
Senhor, Tu sabes toda a nossa vida, Pai. Nada está encoberto ao Teu olhar. Nada, Senhor. E eu creio plenamente que o que deixa mais o Senhor triste é saber que nós nos dedicamos muitos para esconder o nosso pecado dos homens, mas não nos preocupamos nem um pouco de saber que o Senhor está vendo o nosso pecado. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe se tememos muito mais a homens do que ao Senhor. E nos ajude, Pai, a viver uma vida santa diante do Senhor. Nos ajude a ser santos na Tua presença, quando ninguém está vendo, Pai. Quando estivermos sozinhos, que o Senhor nos ajude a ter um coração santo diante do Senhor. Coração puro, um coração reto diante de Ti. Nos perdoe, Deus, nesse momento dos nossos pecados e falhas. Estamos aqui reunidos, Pai. Parte da Tua igreja está aqui reunida. Alguns irmãos nos seus lares. Queremos, Pai, nesse momento, em comunidade, Te pedir perdão dos nossos pecados. Apresentar diante do Senhor os nossos pecados. O Senhor sabe quais são. O Senhor sabe do nosso pecado secreto, que nós escondemos de todos, mas não podemos esconder do Senhor. E nesse momento, Pai, queremos Te pedir no nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe e nos faça digno, Pai, de participarmos da mesa do Senhor nesse momento. Nos faça, Pai, dignos de, em comunhão com os nossos irmãos, celebrarmos a obra do Senhor pelas nossas vidas, a unidade e o resgate que o Senhor realizou em nosso lugar. Nos faça, Pai, dignos nesse momento, celebrar com alegria a mesa do Senhor, Pai. Nos perdoe, Deus, os nossos falhos, os nossos erros. Nos apoiamos na promessa que diz a Tua palavra. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Então, Deus, nos apoiamos nessa promessa. E também, Deus, queremos celebrar a mesa do Senhor com alegria. Assim eu Te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Nossos irmãos vão estar distribuindo o pão e o vinho. Enquanto a equipe de música canta um louvor. Isso. Vamos cantar a canção, irmãos. Vinho e pão. Celebrando a mesa do Senhor, agradecendo ao Senhor pela sua imensa graça. Neste amor.
celebramos comunhão. Com alegria nós celebramos Oi. Amém, né, meus irmãos? Logo vamos nos reunir, né? O grande encontro preparado que há de vir, né? Bom dia, vamos realizar essa ceia juntos, né? Com o nosso Senhor. Todos os irmãos estão aptos a participar da ceia? Pegaram vinho e pão? Vou chamar os irmãos aqui na frente. Estou só o pão aqui para o irmão Laércio. Não vai ser fácil comer de máscara, né? Então os irmãos, nesse momento, estão liberados a tirar a máscara, tá, meus irmãos? Ainda não inventaram, né? Uma máscara que dá para abrir assim, não dá ainda. Mas vão inventar, né? Daqui a pouco a Ju se inventa, né? Meus irmãos, esse é um momento de comunhão, onde temos a oportunidade de celebrarmos a nossa comunhão. Como o hino diz, né? Com vinho e pão nós celebramos a comunhão. Tem um texto, né, eu vou sair um pouquinho do texto base da ceia do Senhor, mas tem um texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus o que procede de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, um dia, meus irmãos, nós estaremos com o nosso Senhor, celebrando juntos como igreja. Mas nesse momento, ao olhar para o lado, você está vendo um salvo em Cristo Jesus, um irmão seu que vai estar junto conosco na eternidade. Então, meus irmãos, lembre disso. Nosso Deus é um Deus de comunidade. O mundo no qual nós vivemos hoje, um mundo completamente individualista. Tem se falado muito, o mundo vai melhorar depois dessa pandemia? Lógico que não. O mundo vai continuar o mesmo. Individualista, agora mais ainda individualista, muito mais individualista. Mas a igreja não. A igreja não pode andar assim. A igreja não pode andar individualista. A igreja deve andar em comunidade, juntos, num só coração, num só objetivo, né, num só louvor, para exaltarmos o nome de Deus. E um dia estaremos milhões de milhões e milhares de milhares juntos para ceiar com o nosso Senhor. Já imaginou isso, meus irmãos? Já imaginou isso? Milhões de milhões, né? Os irmãos de todas as épocas, de todos os tempos, os heróis da fé, os anônimos que nós nem sabemos quem são,
que tiveram seus relatos na Bíblia, mas não foram mencionados seus nomes. E aqueles que nós nem o conhecemos, nós vamos estar juntos, louvando, exaltando o nome do nosso Senhor e participando desse momento juntos. Então, meus irmãos, num só coração, pegamos o pão nesse momento e lembremos desse dia, ao começar aqui, ao começar nesse momento a comunhão, comamos o pão juntos com isso na nossa mente. Obrigado, Senhor, pela Tua obra em nosso lugar. Obrigado por o Senhor ter se doado a nós, se entregado a nós. O pão simboliza o corpo do Senhor entregado a nós, dado a nós. Isso mostra que o Senhor é a nossa herança. O Senhor é o nosso bem mais precioso. O Senhor é o nosso melhor e maior bem. É por isso que o Senhor diz para nós não juntarmos tesouros nessa terra, mas juntarmos um tesouro eterno, e o tesouro eterno é o Senhor. É o Senhor, é o nosso melhor e maior bem. É o Senhor que nós devemos dar toda a importância e dedicarmos a nossa vida. E o pão nesse momento simboliza isso. O Senhor sendo entregado em nosso lugar, entregado a nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Tua obra em nosso lugar. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e também lembrarmos que nós iremos estar entoando esse cântico não pelos nossos méritos, não por aquilo que fizemos, pelo contrário, estaremos entoando esse novo cântico aí, descrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, por causa da obra de Cristo em nosso lugar. O texto diz aí, digno é o Cordeiro, digno é Ele. Nós estaremos lá nesse momento dizendo, digno é o Senhor. Nós estamos aqui pelo Senhor. Nós não merecíamos estar aqui, mas estamos aqui pelo Senhor, pelo aquilo que o Senhor fez. Digno é o Senhor. E estaremos entoando esse cântico tão simples. Que cântico simples, né, meus irmãos? Que diz, né? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Esse é o cântico da eternidade, onde nós vamos dizer, em alto e bom som, imagine milhões de pessoas dizendo isso, digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, glória, riqueza, sabedoria, louvor. Então, meus irmãos, tendo isso em mente, bebamos o cálice do Senhor juntos. Obrigado, Senhor, pela Tua obra em nosso lugar. Obrigado pelo Teu sangue derramado, o sangue da nova aliança, o sangue do resgate da nossa vida, o sangue da nossa adoção. Através do Teu sangue fomos adotados. E hoje não somos mais criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós somos os Teus discípulos, os Teus servos. Muito obrigado. Obrigado pela Tua obra em nosso lugar. Nós nesse momento declaramos que digno é o Senhor. E vamos declarar por toda a eternidade, digno é o Cordeiro. Então, Deus, nós não merecemos a eternidade, mas através do Teu sangue derramado em nosso lugar, pela graça nós recebemos a eternidade. Te louvamos, Pai, nessa manhã. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida, parte da Tua igreja, celebrando a comunhão e a obra do Senhor em nosso lugar. Te louvamos, Pai, te exaltamos. Muito obrigado mesmo, Senhor. Somos eternamente gratos por aquilo que o Senhor fez em nosso lugar. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. A equipe de louvor vai cantar mais um louvor, enquanto os irmãos recolhem o cálice dos irmãos. 123 do nosso cantor cristão. Seja bendito, Cordeiro.
vencerei. Amém, meus irmãos? Estamos chegando aí ao final da nossa escola dominical e da ceia do Senhor. Os irmãos estão vendo que a mesa tá bonita hoje, né? Isso aqui é para nós, tá, meus irmãos? Tá bom? Se quiserem depois de terminar o culto vir pegar alguma coisa para você aqui, comer. Esse pão aqui tá, nem falhe. Olha, tem café lá em casa. Se quiserem que eu traga a garrafa de café para cá, eu te trago já. Já vamos tomar esse café aí. Tá bom, meus irmãos? Hoje à noite nós vamos ter o nosso culto. Vai começar um pouco mais cedo, tá, meus irmãos? Por causa do toque de recolher ainda permanece decreto às 8 horas da noite. Então a gente vai começar às 6h30 da tarde, tá? Estamos começando agora o culto às 6h30 da tarde, tá bom? Todos estão convidados. Quem vir para a igreja vai entrar na igreja e vamos cultuar o nosso Deus juntos. Só tomamos os devidos cuidados de máscara, né? Evitar toques na mão, abraços. E essa é uma recomendação, né? Se os irmãos quiserem se abraçar, apertar na mão, não sou eu que vou proibi-los, né? E convido os irmãos, né, a ficarem de pé e vamos orar nesse momento, encerrando o nosso culto. Senhor, obrigado pelo privilégio que tivemos nessa manhã de louvar o Teu nome. Eu te peço também, Deus, por aqueles que estão em casa, acompanhando e cultuando a Deus, cultuando o Senhor junto conosco, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor venha, Pai, derramar das Tuas bênçãos também na vida deles, Pai. Abençoe os nossos irmãos que estão aqui na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu nome. Obrigado pela bênção da comunhão, Pai. Obrigado pela bênção da companhia dos nossos irmãos. Obrigado pela bênção da salvação. Obrigado por o Senhor salvar um povo e através desse povo nós temos comunhão contigo. Muito obrigado, Pai. Continue, Pai, conosco, que logo mais à noite venhamos estar na Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome. Fique conosco, Pai, no decorrer desse dia. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe e até mais tarde.